Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 1º de julho de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre no programa pelo telefone 2461-0093, 2461-0093. O CD O Sonho Não Acabou, da Gisele Nascimento. Também tem o DVD da Estela, Até Tocar o Céu. Até Tocar o Céu, o DVD da Estela. E o CD O Sonho Não Acabou, da Gisele Nascimento. Para quem ligar 2461-0093. No Facebook da 93 FM. Para quem estiver no Face da 93 FM, está ali sob o nosso post, tem uma foto da Marcela Bastos e minha. Sob esse post você dá a sua opinião, você dá o seu alô, você diz de onde você está ouvindo a 93 FM, o nosso Debate 93, e você vai concorrer ao CD Nada é Impossível do 4x1. Nada é impossível do 4x1. Tudo isso e muito mais de presente para você a partir de agora no Debate 93. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Uma de nossas ouvintes conta o seguinte: aos 17 anos, a minha filha acabou engravidando. Ela foi excluída de nossa igreja e totalmente desprezada pelas amigas. Tudo isso contribuiu para que ela se desviasse. Graças a Deus, os anos passaram e ela voltou para Jesus, casou-se e hoje toda a família dela serve ao Senhor. Porém, aquela foi uma época sombria, de choro e muito sofrimento em nossas vidas. Penso que a minha filha poderia jamais ter voltado a caminhar com Jesus. Como a igreja deve agir quando um de seus membros cai em pecado? Excluir resolve o problema? Qual a melhor forma de corrigir? Por que, quando se peca, as pessoas viram as costas? Por outro lado, como encontrar forças para deixar o pecado e voltar à comunhão da igreja? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Com a gente no programa de hoje, o pastor Marco Antônio Peixoto, da Comunidade Evangélica Internacional. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor Marco Antônio. O senhor está com a frase da nossa ouvinte: tudo isso contribuiu para que ela se desviasse. E tudo isso é que fala que aos 17 anos a filha acabou engravidando, depois ela foi excluída da igreja e na sequência ela diz que foi totalmente desprezada pelas amigas. E quero dizer para os nossos ouvintes que ela escreve amigas entre aspas, exatamente para poder dar esse peso. E tudo isso contribuiu para que ela se desviasse, conclui a nossa ouvinte. Foi o seu destaque, pastor Marco Antônio. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R., bom dia aos debatedores, é muito bom estarmos aqui nessa manhã. E esse tema aqui é um tema muito vasto, muito importante, e quando eu destaquei sobre tudo isso contribuiu, é uma coisa, parece um paradoxo. Tudo isso contribuiu, podia contribuir para coisa boa, contribuir para levantar ela, contribuir para apoiar ela, contribuir para restaurar ela, mas infelizmente todas as coisas aqui contribuíram para afastá-la do Senhor, para ela se desviar dos caminhos do Senhor. E quantas vezes a gente se depara hoje com situações ou iguais ou parecidas com essa, de pessoas que passam uma situação, pessoas que passam um aperto, pecam e muitas vezes não sabem o que vão fazer, já se sentem acusadas, destruídas. Eu lembro daquela passagem que aquela mulher foi pega em flagrante adultério e a lei falava que ela deveria ser
apedrejada. Então levaram ela até Jesus, aquelas pessoas com pedras nas mãos, cada um doido para dar uma pedrada nela, e falaram: Jesus, olha, é isso que aconteceu, ela foi pega e nós temos que apedrejá-la e tal. Jesus ali foi escrevendo na areia, e depois disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então ele falou para ela: vai e não peques mais. Nem aqueles ali apedrejaram aquela mulher. Então o que acontece? A gente vê que muitas vezes, JR, é claro que a pessoa comete um pecado, uma coisa que às vezes tem consequências, que outros vão ver, que foi o caso dela aqui, e a igreja tem que tomar uma posição, claro, né, é importante, mas assim, eu acho que tem que ter também o apoio, ter também as pessoas para ajudar a pessoa a sair do pecado e a viver uma vida até melhor. Então, o caso aqui dela, ela teve um problema, tudo contribuiu. Quem contribuiu? A própria igreja, ela foi excluída, perdeu o apoio. E as amigas, aqui entre aspas, né, as amigas abandonaram ela, que no momento que ela mais precisava, as amigas abandonaram. Tem hora que os amigos que estão ao nosso redor é pior do que o diabo, né? Acusa mais e dá mais problema à pessoa. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu creio assim que no momento que ela precisava de ajuda, ela foi desamparada. Com a gente no programa de hoje também o reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Que pensa o senhor sobre essa parte inicial? Nós vamos discutir aqui um ponto muito importante, que é a questão da exclusão em si, a disciplina na igreja, a disciplina, o quanto ela é importante, o quanto às vezes ela é pesada demais, o quanto ela é feita não com base no pecado, mas com base na pressão dos outros, ou mesmo para que aquilo se torne um exemplo para os demais. Mas ainda dentro desse ponto, tudo isso contribuiu para que ela se desviasse, e na sequência o senhor destacou a outra frase: graças a Deus os anos passaram e ela voltou para Jesus. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia, amados debatedores, irmãos que nos ouvem, pessoal irmãos e irmãs da Zona Oeste que estão ligados, que Deus abençoe. Me assustou muito de início a idade dela, 17 anos, é muito novinha. Né? E está sendo debatido muito a questão da gravidez na adolescência, e uma das coisas que tem se observado, né, sem querer acusar ninguém, mas que é uma verdade que está aí, é que parece que a adolescência está muito abandonada, os pais e as mães não estão prestando atenção nos seus filhos, né? Então, tudo isso aí, eu coloco inclusive antes do pecado, o tipo de apoio que ela teve em casa, na família, né, pelo pai, pela mãe, que orientação ela recebeu, porque ela engravidou muito novinha, sabe, é um negócio muito sério, menor de idade ainda, né? Então quem engravidou ela cometeu um crime. Então foi uma coisa muito séria essa. Agora, a igreja, cada igreja tem a sua orientação doutrinária, não é? Paulo recomenda, a igreja tem as suas doutrinas, né? tem as suas paraneses, são todas as orientações de comportamentos sociais, né? Se a igreja estabelece alguma coisa e alguém viola o que foi estabelecido no regimento, no estatuto da igreja, esse alguém cometeu infração, algum tipo de sanção tem que ter. Porque uma lei que não tem a sanção é uma lei imperfeita, né? Então não deve nem existir. Quer dizer, então muitas vezes até um pastor que disciplina uma ovelha, ele não disciplina feliz com isso, ele disciplina triste, né? O coração doído, mas tem que fazer. É preciso mostrar que houve uma infração e que há uma sanção, né? E muitas vezes as próprias igrejas que têm os seus estatutos e os seus regimentos, assim, o crente, né, tem que agir assim, 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 né? Quem não obedecer é passivo de tais disciplinas. Então a gente sabe, eu sei o que a minha igreja me proíbe fazer. Se eu fizer o que a minha igreja proíbe, eu estou passivo de uma infração. Pastor Valtair Afonso Miranda, da Primeira Igreja Batista de Neves, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Que pensa o senhor sobre esse destaque inicial? São 2 destaques aí, tudo isso contribuiu para que ela se desviasse, graças a Deus os anos passaram e ela voltou para Jesus. Querido JR, debatedores da mesa, os nossos queridos ouvintes que nos ouvem nesta manhã tão bonita, eu acredito que as falas anteriores são muito pertinentes, muito boas, e não tenho ressalva com as falas anteriores, eu apenas agrego a elas uma passagem bíblica acentuando a necessidade de amar mais e julgar menos,
Eu fiz um destaque e daqui a pouco eu acredito que vou trabalhar nele, que é a questão da ação da igreja. Então eu não vou entrar nesse aspecto. Eu vou enfatizar nesse momento inicial realmente a questão do amor para com aquele que caiu, que aquele que pecou, né? Passagem que eu menciono aqui agora é a de Pedro, quando Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? O contexto aqui é de relacionamento interpessoal, mas a pergunta é pertinente aqui de Pedro. Pedro está dizendo o seguinte: Senhor, eu vou perdoar meu irmão? Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Pedro achava que 7 vezes era um número razoável para se perdoar alguém, não é? Razoável, tá bom. Perdoei 7 vezes, está resolvido. Depois da 7ª transgressão, esse irmão não é mais meu irmão, não perdoou mais, nunca mais. Aí Jesus vai e responde para ele. Nós conhecemos a resposta de Jesus, né? 70 vezes 7, e que é uma expressão simbólica para dizer: Pedro, quantas vezes for necessário. Perdão não tem limite, amor não tem limite, não tem cota de amor, não tem cota de perdão. Você vai perdoar quando for necessário, vai amar até onde for possível, até onde for preciso, até o final das suas forças. Pedro, é assim que nós fazemos, porque nós somos um povo de Deus diferente. E qual é a nossa grande diferença, Pedro? Nós amamos as pessoas. Jairo Bonfim, membro da Assembleia de Deus em Jardim Íris, cantor da nossa querida MK Music, muito bom dia, seja bem-vindo. Qual o seu posicionamento sobre esse assunto, meu irmão? Bom dia, JR, bom dia, pastores, bom dia, ouvintes da Rádio 93. É um prazer, sempre um privilégio estar aqui, porque eu aprendo, cada vez que eu venho aqui, eu aprendo muito, estando aqui entre pastores escolhidos do Senhor Jesus. JR, é um assunto assim muito complicado, realmente, até para mim falar alguma coisa assim, diante de tanto do que os pastores já falaram, mas realmente hoje em dia as pessoas colocando assim como é que eu chamo? Abrindo aspas, eles se santificam para poder julgar as pessoas. Eles acham que estão buscando a santidade e nisso começam a julgar as pessoas, achando que as pessoas são menos santas que eles, e eles não percebem que ao julgar alguém eles estão descendo. Se a santidade é um processo, eles estão descendo 2 ou 3 degraus quando julgam alguém. Então realmente é muito complicado para essa menina, que ela viveu coisas assim que muito precoces em sua vida, e houve um abandono, as pessoas abandonaram ela. As pessoas, ao invés de abandonar, deviam fazer outra coisa, abraçar as pessoas. Quando se faz evangelização de rua, evangelismo de rua, é muito comum a gente encontrar com pessoas que foram excluídas e de uma certa forma, pelo menos do ponto de vista delas, abandonadas. A gente não está ouvindo, você está ouvindo uma pessoa numa rua, você não está ouvindo o outro lado. Você pode ter uma série de outras histórias. Mas quando a nossa ouvinte conta isso, é a mãe dela. Então você imagina o seguinte: é uma mãe que volta à história, que revive aquilo tudo, e para ela é como se fosse tudo novo. Ela não virou essa página. Essa história não acabou para ela, essa história continua sendo a mesma história. Você vê que a ouvinte, ela conta que a filha já passou por um casamento, está com a família dela servindo ao Senhor. Aí a mãe diz: porém, aquela foi uma época sombria, de choro e muito sofrimento em nossas vidas. Como mãe, ela olha e diz: penso que minha filha poderia jamais ter voltado a caminhar com Jesus. Então, ao mesmo tempo que ela traz a sua experiência, ela compartilha com a gente aqui experiência de outros tantos que passaram por coisas como essa, situações adversas, momentos difíceis. E aí entra, pastor Valtair, no seu destaque: como a igreja deve agir quando um dos seus membros cai em pecado? Eu agradeço aqui a oportunidade de trabalhar esse tema, porque ele é muito interessante para o contexto atual. É interessantíssimo mesmo. As igrejas devem refletir sobre isso, sobre a questão da disciplina, sobre a exclusão. Mas eu lembro também que isso não é novo, né? Também na época de Jesus, os seus discípulos levantavam esta questão. Mateus relata um momento em que o próprio Jesus orienta a igreja sobre esta questão. Mateus 18, 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. É a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. Ou seja, alguém descobriu que alguém caiu, alguém pecou, houve ali uma transgressão. A pessoa que descobriu isso é a orientação bíblica, tá, meu querido irmão? Você vai e repreende-o. Sozinho, você e ele só, tá? A passagem bíblica diz que se ele ouvir, você terá ganho
o seu irmão. A seguinte expressão do texto é: se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então veja, o segundo passo é: bom, não me ouviu. Eu fui lá, repreendi, disse que ele estava em pecado, a pessoa não me ouviu. Então o que eu faço aqui agora? Você não vai dar de ombros, você continua no processo. A intenção é restaurar esta pessoa que está caída. Então vai lá, convida 2 ou 3 irmãos junto com você, em especial pessoas maduras, presbíteros da igreja, diáconos da igreja, liderança da igreja, pastor da igreja, pessoas maduras. Vai lá junto com essas 2 ou 3 pessoas para poder, de novo, dizer para ela: você caiu, você pecou, você está errado, você está errada, orientando na forma de sair do erro, né? E o texto continua então. Em terceiro lugar, se recusar, diz-o a igreja. Nesse momento, então, a partir da primeira palavra que ela não ouviu, a partir da segunda que ela também não ouviu, leva para a igreja o assunto. Só nesse momento leva para a igreja. Só nesse momento expõe o assunto para a coletividade dos crentes. E o texto bíblico ainda abre a possibilidade dela ouvir a igreja. Mas, se ela também se recusar a ouvir a igreja, ou seja, ela pode ouvir, mas se ela não ouvir, aí sim, considera como gentio e publicano, que é uma maneira de dizer, exclui, aí sim, esta pessoa do meio de vocês. Considerar como gentio e publicano é fazer a exclusão, é operar a exclusão. Então a exclusão é o final do processo. Tudo o que foi feito antes é para restaurar a pessoa, tirá-la do pecado. Se não foi possível, no final, você opera a exclusão. Dentro dessa linha, para poder esclarecer e ajudar os nossos ouvintes aí, a questão que envolve essa exclusão. Se entendermos aqui que naquela época não havia o que nós temos hoje como rol de membros, eu não sei, eu estou aqui imaginando que não havia, você não tem correto, não referência a isso aí como uma coisa possível ou viável. Mas bom, a comunidade se não havia, a comunidade havia. E havia disciplina das comunidades. A comunidade está com base no texto, exatamente nisso aí. Como é que como hoje, como é que se dava essa última parte? Porque hoje você tem um rol de membros, está lá o nome do fulano da Silva Parará, tá certo? Então o fulano Parará, então o fulano tá fora. Então nós aqui, estamos dizendo à igreja que fulano Parará, ele não faz mais parte do rol de membros da nossa igreja. Ele foi excluído, e é excluído dos privilégios e também das responsabilidades que ele teria enquanto membro daquela comunidade que ali está. No ponto de vista bíblico aí, como é que funcionava isso, considerar gentio e publicano, é isso? O texto diz? Considerar gentio e publicano. Essa consideração aí era o quê? Especificamente, na prática? A pessoa deixava de participar das atividades da comunidade. Os encontros nesta época, que primeiro século em especial eram nas casas, as igrejas se reuniam nas casas, as comunidades de crentes eram relativamente pequenas, nada tão grande assim, apesar do número enorme de crentes em Jerusalém, eles se reuniam em pequenos grupos, a não ser quando no cenáculo, em algum outro lugar espaçoso, eles estavam juntos, mas era comum que se reunissem nas casas. Então, quando o texto orienta a considerar a pessoa como gentio publicano, a orientação nesse caso é para dizer o seguinte: ele deixa de participar das atividades de vocês, como a ceia do Senhor, os encontros litúrgicos da igreja, ele deixa de fazer parte desses encontros, porque a partir desse momento ele é gentio e publicano. A pessoa então perde o espaço dentro da igreja, dentro da comunidade. A questão é que Jesus disse isso antes da igreja existir. Não é? Então, a gente tem que analisar, ele disse isso para uma comunidade judaica, porque os grupos eram formados etnicamente. No capítulo 9 de João, o pai do cego, né, quando é inquirido, disse: não, pergunta a ele, tem idade para responder, porque ele tinha medo de ser expulso do templo, porque ser expulso do templo era ser banido da comunidade judaica. Então o indivíduo ia ficar na solidão, porque tinha a comunidade judaica na sua etnia, a comunidade grega, a comunidade árabe. Então hoje nós temos as denominações. Naquela época eram comunidades étnicas. Então o indivíduo que era excluído do templo, ele era como que excluído da sua comunidade. Então aí Jesus não está falando de igreja, que a igreja ainda não existe aí, né? Então é daquela participação comunitária na sua comunidade. Deixa eu ver se eu entendi, pastor, porque aí nós estamos com 2 posicionamentos divergentes aqui, só para a gente afinar aqui. Se houver consenso, bom, se não houver consenso, amém. Faz parte das nossas opiniões, mas Jesus estava fundamentando a base do relacionamento para a sua igreja. Não,
para a comunidade judaica. Nós estamos que texto aí? Fala o texto aí. Esse discurso é pré-igreja. Esse é Mateus... É Mateus 18. Aí a igreja ainda aí não existe. Eu concordo com o reverendo que a igreja não existe ainda. Sim. Quer dizer, a gente pode fazer essa aplicação para a igreja, mas a igreja aí ainda não existe. Sim, então, não existe no sentido... Qual o sentido de igreja aí que não existe? Como a gente conheceu... essas igrejas em casas não existiam? Ainda não, até aí não. Né? Até aí eram discípulos vagantes, né, que andavam atrás de Jesus, né? Mas as igrejas nas casas começam a partir de Jerusalém. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: isso não era um princípio a fundamentar as ações na igreja? Na sua opinião, não? É uma interpretação hermenêutica que pode ser. Entendeu? A hermenêutica da liberdade. Eu creio que tudo que Jesus estava ensinando de prático ali era com o objetivo de colocar um fundamento na igreja que viria, né? Sim. Ele está edificando a sua igreja. Sim. A igreja não estava edificada ainda, mas ele falou em Mateus 18: estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, que igreja que ele está edificando? Ela não está edificada ainda, mas ele está edificando a palavra, botando os princípios para que pudesse construir em cima do que ele falou. Para que fossem usados. Mas o que ocorre, que a gente não pode perder de vista, é que os discursos de Jesus, eles são todos pré-igreja, não é? Então, o que acontece? Pecado. Existe o pecado pessoal. Perdoar 70 vezes 7 é você me ferir, entende? Você me ferir, eu tenho que te perdoar 70 vezes 7. Agora, se você fere os princípios da tua igreja, a coisa é diferente. Porque a igreja, ela tem o seu princípio. Aquela igreja é muito rígida. Não, vá para lá, procure outra. Reverendo, eu entendo o que o colega está apontando aqui. Eu entendo perfeitamente. Mas veja, eu faço duas ressalvas. Primeira é a menção da igreja aqui, explícita. O Evangelho de Mateus é o único evangelho a falar da igreja. É a única passagem, é o único evangelho que registra o termo igreja. Os demais não registram o termo igreja. Isso significa o quê? Significa que é importante focar aqui. A expressão aparece explicitamente, tem igreja nesse texto. A expressão igreja não é um acréscimo, né? Está aqui, olha, se recusar a ouvi-los, diz-o a igreja. Está aqui. Mas tá aqui, aí né? vamos para o original, a eclésia, a assembleia. Isso, mas é a mesma palavra que vai aparecer nas cartas do Paulo. Sim, mas a gente igreja que está em Efésios, a igreja que está em Corinto. A gente faz uma transliteração. Mas é a mesma palavra. Mas aí a assembleia, Eclesiastes. É a mesma palavra. Que é eclésia. Colega, é a mesma palavra. A mesma palavra que Paulo usa aos crentes da igreja em Éfeso, aos crentes da igreja aos Gálatas. A palavra é a mesma. Aqui é a igreja. Então veja, se é a igreja, eu faço minha segunda ressalva. A segunda ressalva é o seguinte: Mateus, o evangelista, ele escreve para uma igreja ler esse texto. Então, quando esse texto aqui, na década de 80, foi redigido, o Espírito Santo que orienta Mateus a redigir esse texto, o redige para uma igreja. Uma igreja nestes moldes aqui que nós estamos comentando, uma igreja local, que se reúne em casas. Então, é esta igreja que vai operar essa disciplina. Então, na década de 80, nós já temos igreja. Já temos, sim. E aí entra também a fala do JR. Nesse sentido, Jesus, usando um termo técnico aqui, ele faz uma afirmação profética ou prolepsa, ou seja, ele está antecipando um fenômeno que ainda não existe, orientando a estruturação deste fenômeno, que é a igreja, que vai surgir no Pentecostes. Concordo que a igreja surge depois, mas ele já está preparando esta igreja na forma de orientações. Então, eu acredito que, eu entendi o que você disse, realmente, na época de Jesus, os seus discípulos formam uma comunidade distinta e separada que se move para lá e para cá, ainda não tem a institucionalização. Ainda não é. Mas a palavra de Jesus é para ela, a igreja que vai surgir. Voltando para esse tempo aqui nosso, a igreja já está instituída e estabelecida, eu creio que a maioria das igrejas, elas realmente têm, se não vou dizer a maioria, como todas talvez, elas têm realmente dentro da sua estrutura, vamos dizer, as normas que permitem a exclusão de uma pessoa. Claro, tem que ter, né? E independente de quem for a pessoa, se ela realmente pecou, ela errou dentro de uma abrangência que vai trazer problema para outros, que vai envolver outros, ela tem que ser disciplinada de alguma maneira. Agora, a questão, JR, é entre essa palavra feia que ninguém gosta de ouvir, exclusão e o perdão. Esse é o problema, é o equilíbrio.
O mais difícil para o líder, para o desenvolvimento de uma igreja saudável, é o equilíbrio. Então, como disciplinar uma pessoa, excluir do rol de membro, porque a pessoa cometeu um pecado e logo todos vão ver porque a barriga vai crescer. Então, como que se faz? O modo pelo qual vai se fazer isso pode ferir e matar, ou pode mostrar que houve um problema, e aí vem o ministério da igreja. Talvez o pastor tenha uma igreja grande, não tenha muito tempo, mas ele já formou outros que vão falar a mesma linguagem dele, vão estar capacitados, outros líderes ou pastores, para cuidar daquela menina, para ver com que ela está andando. Então, se a gente pega e exclui, fica aquela coisa, olha, está expulsa porque está grávida. Aí todo mundo olha para a moça e diz, isso aqui é uma filha do diabo. As amigas que estão do lado, para bancar a puritana, já vão começando a botar ela de lado também. Então acontece exatamente a questão aqui da carta que nos veio. A pessoa tem um problema, a pessoa acaba se desviando, fica magoada com a igreja, e isso também cria uma mágoa com Jesus também, porque a pessoa fala assim, não, estou afastado da igreja, não de Deus. Isso é muito difícil, isso, a pessoa ser afastada da igreja e não está afastado de Deus. Acaba que coloca uma porção de coisa para o Senhor que não tem nada a ver com aquilo. Enfim, eu creio que hoje a nossa discussão aqui deve ser em cima do seguinte: as igrejas têm que ter normas de conduta, sim. Se tiver que excluir, vai excluir. Agora, nesse caso aqui, é uma exclusão do rol de membro. Agora precisaria do quê? Do perdão, do apoio, da ajuda, né? Que essa moça possa se recuperar, casar com o rapaz, serem felizes, e amanhã ser até uma obreira na igreja e até testemunhar. Um dia eu errei, eu engravidei fora do tempo, eu engravidei adolescente, mas hoje eu sou uma mulher, tenho filho, eu tenho base, então ela terá mais autoridade para falar, para pregar, para ensinar a própria palavra, e não extirpar ela, jogar ela para fora. Eu gostaria de completar o que o pastor Marco Antônio falou, é o seguinte: se a orientação doutrinária e disciplinar da igreja não é, exige a exclusão, que se exclua, mas não que se abandone. Exatamente. Não é? Então essa menina, além de excluída, ela foi abandonada. Aí é que entra a ação pessoal da gente, o que ele falou. Não é? Nós vamos perdoar. O pastor citou do cuidado da igreja, né, até chegar à exclusão, do cuidado que a igreja tem, do carinho em abraçar a pessoa. Eu acredito que esse cuidado que a igreja tenha com o membro faça até com que esse próprio membro que está em pecado, está em erro, ele venha a ele mesmo entender, ele se auto-excluir. Peraí, eu não estou em condições de estar nessa posição. Ele mesmo vai pensar, vai se colocar naquela posição, e eu acredito que sim, o cuidado, o carinho, ele vai entender, não vai ser ferido de maneira nenhuma, porque ele vai entender que ele está errado. Porque o cuidado da igreja, o abraço da igreja, de chegar com carinho, conversar, de falar, de apontar, mas com carinho, essa pessoa mesmo vai se colocar no lugar de excluído. Não vai precisar ser banido de nada. Entendeu? Ela mesmo vai ser, entendeu? Aceitar essa disciplina. Os princípios que são estabelecidos nos evangelhos, eles são fundamentos para a nossa vida como igreja. Inclusive como fundamento teológico, doutrinário, como prática de vida, enfim. Você tem aqui o evangelho, as cartas, você tem os princípios que são ali estabelecidos. Quando, por exemplo, o texto de Pedro e Cristo, quando diz quantas vezes se deve perdoar ao irmão, nós tomamos esse texto como prática para a nossa vida hoje, nós não temos a menor dúvida. Quando Jesus responde ao religioso sobre quem é o próximo, ele conta a parábola do samaritano, nós tomamos essa realidade como prática para a nossa vida hoje. Quando você lê as bem-aventuranças, você toma essa realidade para a sua vida hoje. Quando você pega o Sermão do Monte como um todo, a oração do Pai Nosso, você pega como prática para a nossa vida hoje. Então, o que é na prática para a nossa vida hoje? A questão que envolve tornar a pessoa gentil e publicano. Nós temos aí, para ajudar o nosso ouvinte a entender o texto bíblico referido e para a gente trazer isso para os dias de hoje, certo? Então, a gente sempre tem a tônica, e vocês estão unânimes aqui em dizer, olha, nós precisamos, se houver necessidade de exclusão, a pessoa tem que ser acompanhada, ela não pode ser abandonada, certo? É um princípio que está estabelecido. Já há alguns anos, outros entendiam isso de outra forma.
há alguns anos, a mesma igreja que nós temos hoje, há alguns anos entendia como exclusão do verbo excluir, bem excluído, excluidíssimo mesmo. Daquela pessoa que você não tinha, as pessoas eram proibidas de se comunicar. Tá certo? Estou falando isso de antigamente. Hoje, vocês quatro unânimes. Não, se a pessoa tiver que ser excluída, tem que ser acompanhada, etc. Você pega uma figura de Alexandre Latuero, e aí vou pedir a vocês que expliquem para os nossos ouvintes quem foi esse homem, que tipo de prática foi e qual foi a postura, tá certo? Apostólica em relação a ele. E aí a gente junta essas duas coisas aí para entender o seguinte: onde é que a Bíblia, qual é o princípio estabelecido? Temos A, temos E, mas a Bíblia nos ensina a caminhar aqui, aqui e ali, e este é um princípio estabelecido. E aí é nesse ponto que nós vamos voltar já no debate de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você é contra ou é a favor da exclusão em caso de pecado? 82% dos nossos ouvintes por telefone são contrários à exclusão. Participação dos nossos ouvintes aqui pela internet, 83% deles também dizendo que não são favoráveis, ou seja, são contrários. Você é contra ou a favor da exclusão em caso de pecado? A sua participação com a gente continua pelo telefone 24610093 e também participando com a gente aqui no site da 93 FM. Sempre muito bom ter você com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. A Baixada tá ligada na melhor. A Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. O coração do Rio bate aqui. No Debate 93. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Sim, companheiros, voltamos aqui, recebemos com carinho o pastor Marco Antônio Peixoto, o reverendo Jorge Cruz, o pastor Valtair Afonso Miranda, o nosso queridíssimo Jairo Bonfim, o povo de Deus acompanhando a gente. O nosso assunto hoje foi e-mail encaminhado por uma de nossas ouvintes. Ela conta sobre a filhinha dela, que aos 17 anos acabou engravidando. Essa menina foi excluída da igreja e, segundo a nossa ouvinte, que é a mãe, foi totalmente desprezada pelas amigas. Ela inclui amigas entre aspas aqui. Tudo isso contribuiu para que ela se desviasse. Graças a Deus, os anos passaram e ela voltou para Jesus. Casou-se e hoje toda a família dela serve ao Senhor. Porém, aquela foi uma época sombria de choro e muito sofrimento em nossas vidas. Penso que minha filha poderia jamais ter voltado a caminhar com Jesus, conta ela. Como a igreja deve agir quando um de seus membros cai em pecado? Excluir resolve o problema? Qual a melhor forma de corrigir? Porque quando se peca as pessoas viram as costas. Por outro lado, como encontrar forças para deixar o pecado e voltar à comunhão da igreja? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Saímos aqui antes da nossa pesquisa de hoje, dentro daquela pergunta sobre o que seria considerado aí, finalzinho do texto a que Jesus se refere ao assunto lá no Evangelho de Mateus 18, falando sobre considerar gentio e publicano. Lembrei aqui da figura de Alexandre, o Latuero aí, que é uma figura emblemática para a história da igreja primitiva, e a postura. Os quatro companheiros entendem hoje aqui que se chegar o nível da pessoa ser excluída, ela deve ser excluída, mas acompanhada. Há alguns anos, a pessoa na mesma igreja que nós estamos hoje, ela era excluída e era excluída do verbo excluída, excluidíssima da Silva. Não havia, em alguns casos até, as pessoas deixavam de conversar com ela. E vejam que isso não é tão antigo assim, porque essa nossa ouvinte diz que as amigas viraram as costas para ela. Foi totalmente desprezada. O que é que significa de fato isso? Como a gente deve agir de maneira bíblica dentro da, olha, a Bíblia diz isso, nós agimos com base na Bíblia, companheiros. Eu faço aqui uma ressalva, né? O texto bíblico está falando em gentio e publicano, na direção daquele que foi orientado, rejeitou a orientação uma vez,
rejeitado de novo, orientado novamente, rejeitou novamente. Ele foi orientado várias vezes, rejeitou a orientação. Ele é um pecador obstinado, ele não quer deixar a prática do pecado. Ele caiu, não reconhece que caiu e está obstinadamente preso ao erro. Tentaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele continua lá firme, mergulhado no pecado e não quer deixar o pecado. É diferente das palavras que nós temos até agora apontando para essa menina, por exemplo, que caiu e tentou voltar e a igreja discrimina. São coisas diferentes. O texto está se referindo a um pecador que não se arrepende, não reconhece que caiu. Esse pecador sim, deve ser disciplinado. Aí vem, eu vou lembrar o seguinte, quando Paulo falou sobre um adúltero em Corinto, usando uma expressão simbólica, ele disse: entrega esse cara para Satanás. Entrega esse cara para Satanás, que é uma expressão simbólica para dizer: exclui esse cara. No meio de vocês, ele vai fazer mal. Então, um pecador desse tipo, no seio da igreja, vai fazer mal à igreja. Vai fazer mal à igreja. Então, é preciso lembrar que quando o texto está falando dos gentios e publicanos aqui, J.E., é um tipo específico de crente que, com a sua prática pecaminosa, atrapalha, contamina. Na verdade, esse camarada, ele é pedra de tropeço. Entendi. Agora, esse aí, deve ser acompanhado, ou este aí, nem acompanhado, deve ser mais? Esse eu creio que já foi acompanhado. Porque uma coisa é você errar e alguém te fala, e você corrige, você conserta e se arrepende. A outra coisa é a pessoa errar, está sendo acompanhado, está sendo dado direito a ele de mudança e ele não muda. Ele não muda, tem gente que não muda, não quer mudar, não quer continuar em acordo com a palavra, quer viver a sua própria vida. 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 3, ele fala assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele começa a falar, sobrevirão os egoístas, aí ele vem dizendo arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, e vai embora. A lista vai aumentando. Paulo está falando para Timóteo, olha, esses aqui, aí ele diz no versículo 5, foge destes também. Sabe o que ele está falando para Timóteo? Um discípulo que ele está falando, foge desse pessoal que tem esse espírito. Ele não está falando assim, olha, perdoa eles, anda com eles e fica com eles. Por isso que ele falou, Alexandre Latueiro, olha, eu e você junto, não, vai embora, vai para lá, toca, eu não quero nem você mais aqui perto de mim. Então, Paulo fez isso. Se o cara mudou ou não mudou, eu não sei, mas Paulo não aguentou mais aquela situação. Então, são coisas bíblicas que acontecem. Aqui está uma série de situações pelas quais Paulo fala para Timóteo, foge desse pessoal, não discipula ele, não foge, deixa eles para lá, porque se eles se arrependerem é diferente. Entendeu? Então, não é o caso que nós estamos tratando aqui hoje. Claro que é bom que dá uma abertura maior. Nós estamos tratando uma menina de 17 anos que engravidou. Não, é só para... Claro. É só para a gente entender, porque quando nós entramos... muito importante do JR. Quando nós entramos na questão da exclusão, só para a gente trazer isso aqui. Porque é o seguinte, vocês entendem muito bem disso. Há igrejas que uma pessoa resolve e diz o seguinte, olha, será excluído todo aquele que raspar a barba. Exato. Será excluído todo aquele que não raspar a barba. Tá certo? Ou seja, você tem a mesma coisa, alguém achou isso e alguém estabelece isso como norma. E essa norma não tem fundamentação. Então, quando se trata de exclusão, nós precisamos de uma fundamentação. E o objetivo é trazer ao nosso ouvinte entendimento e a compreensão. Sempre essa ponderação. Se na sua comunidade, onde você está inserido, onde você abraçou a fé, onde você serve a Cristo, as normas são A mais B mais C mais D, você deve seguir essas normas. A mais B mais C mais D. Tá certo? O que nós estamos conduzindo aqui é o seguinte, olha, quando se trata de exclusão, hoje nós temos um entendimento que pode ser diferente do entendimento bíblico, ou seja, pode ser que ao longo do tempo nós nos distanciamos do princípio bíblico. Então, qual é o princípio bíblico que rege esse assunto? Que deve reger a nossa vida, já que a gente diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Reverendo Jorge, pois não? Eu acredito que ontem muitas pessoas foram excluídas porque ficaram assistindo futebol em casa, o Jogo do Brasil.
É verdade. Aqui é o seguinte, né? O texto que o pastor Marco Antônio levantou agora foi até o texto que eu preguei ontem à noite na igreja, e ele faz uma comparação aqui, que ele diz, né, esses são como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés e que foram eliminados, não é? Então, a gente tem, assim como Alexandre Latoeiro, que enfrentava e resistia às orientações de Paulo. João enfrenta lá um Diótrefes, que ele fala em João 3, né, na terceira carta dele. Esse Diótrefes não queria nem que João fosse na igreja que ele havia fundado. Então são indivíduos que hoje a gente entende através, né, de estudo de batalha espiritual, indivíduos que têm espírito de Jezabel, eles querem dominar, eles querem por usurpação tomar o lugar do líder. Então Alexandre Latoeiro era desse tipo, e Paulo alerta, cuidado com ele. Então esse tipo de indivíduo é contaminado, ele vai prejudicar a comunidade. Eu não queria colocar Jezabel na nossa história, que ela já foi para o espaço. Já foi. E foi para o espaço de uma forma terrível, né? Mas eu entendi sua colocação, está aqui bem explicado para o nosso ouvinte entender. Eu fiz uma referência aqui ao personagem da Bíblia e quero só ler aqui o texto, que vou ampliá-lo aqui, porque fala também sobre Demas, eu tinha me esquecido dele. Demas é um bom nome, né? Pessoal, Demas, fulano é do Demas. Procura Demas, porque Demas, verso 10, 2 Timóteo 4:10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia e por aí vai. Então ele faz uma referência a Demas, mas não faz aqui nesse texto uma referência a deixar Demas, diz que Demas deixou. Então vamos entender que nem sempre a igreja exclui, às vezes a igreja é excluída. Quem exclui a igreja às vezes não é o membro. A atitude não da é? pessoa pode se excluir. Exatamente. Uma demissão nem sempre é o patrão que manda embora. Às vezes quem está mandando o trabalho embora é o funcionário. Demas é um caso triste na história da igreja cristã, porque ele foi parceiro de Paulo. Ele ajudou Paulo na missão. E depois ele abandonou a fé, foi embora para Tessalônica, e segundo a tradição cristã, ele se tornou sacerdote de um culto pagão em Tessalônica, que às vezes se perdeu completamente. Né? Quando fala de Alexandre, no verso 14, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. E aqui nesse texto diz: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ou seja, houve o acompanhamento. Aí é o que o pastor Marco Antônio disse: a pessoa resiste ao acompanhamento. Então houve acompanhamento, a pessoa não foi abandonada, você não é excluído, está fora, sai da igreja agora. Ninguém fala com ele, ou seja, houve um acompanhamento. Agora, se a pessoa resistir, ela está resistindo ao princípio que foi estabelecido, não é por homens. E esse é o meu ponto aqui: fazer a barba, não fazer a barba, isso é daquela igreja. Estou procurando aqui o que fundamenta a palavra de Deus para a gente sobre esse assunto. Agora, algum acréscimo, companheiro, sobre esse ponto aqui em relação à questão da exclusão e o acompanhamento? Fique à vontade. Não, eu só falarei aqui novamente que tanto o acompanhamento quanto a exclusão são facetas bíblicas do processo de gerar discípulo e disciplinar discípulo, não é? Então quem opera a exclusão, então, também não deve ser demonizado, né? Porque é prática bíblica. Só deve ser feito corretamente. Não deve ser feito com equívoco para trazer mal e prejuízo para as pessoas. E a questão em oração ainda, eu acredito que em oração a pessoa pode acompanhar, não pode estar perto ali, porque realmente passou todo esse processo. Então vai lá e ora, continua orando, continua buscando aí com a igreja, enfim, pela aquela pessoa que realmente nunca vai ser abandonada, né? De fato. Tudo bem. A questão de Hebreus 6, ela pode ser um fator de maior complicação ou até de maior simplificação desse assunto. Não sei como é que vocês leem, já que nós estamos nesse ponto aqui. Eu vou ler aqui o texto bíblico para o entendimento dos nossos ouvintes, e aí vamos ouvir os companheiros. Não é um texto de muito consenso, existem muitas interpretações. Hebreus 6, a partir do verso 4, especialmente o versículo de número 6, ele é bem enfático aqui nas questões que envolvem esse ponto, porque em geral, estou dizendo aqui em geral, não é uma regra, as pessoas unem a questão da exclusão a esse texto bíblico aqui.
Então a pessoa pega o sujeito que fez a coisa errada e coloca isso aqui. Vamos lembrar também que existem níveis de disciplina. A escada, o último degrau da escada, na maioria dos casos, é a exclusão. No futebol você tem o cartão amarelo, você tem o cartão vermelho. É claro que tem pessoas que já vermelham de uma vez, não é? Mas em outros casos há uma advertência, existe uma suspensão, enfim. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Verso 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Lido o versículo 4 até o versículo 8 de Hebreus 6. Que pensam os companheiros? Isso é apostasia, né? É um ponto terrível esse. Jesus fala da apostasia e que Pedro usa outra linguagem, né? A porca lavada que volta à lama, o cão que volta ao vômito. Quer dizer, é uma tristeza isso, mas acontece, né? Pessoas que o texto abandonam, né? O texto de João também fala de apostasia, quando ele diz que saíram dos nossos, mas não eram dos nossos. Isso está na primeira carta de João, lá no finalzinho, se referindo realmente a pessoas que deixaram a comunidade, e é um processo de apostasia, abandonar a fé completamente, né? Então tem aí, eu acho que dá para perceber então estágios diferentes de queda. Uma queda eventual, trabalhar a restauração, levantar essa pessoa, uma queda contínua, a disciplina precisa ser feita para não prejudicar a igreja, e a apostasia definitiva. É impossível, dizer aqui, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Sem o arrependimento não tem Cristo, não tem de novo Cristo na vida. Então é muito importante esse tema aqui, esse texto, perdão, porque é uma luz para nós, dizendo o seguinte: nenhum de nós somos pessoas, somos super-homens, temos tudo. Nós precisamos depender. Enquanto estamos em Cristo, tudo bem. Agora, é opcional, eu posso estar e sair fora. É mais ou menos o que está falando aqui. Então, uma regra básica, negócio de dizer, não, mas aí eu já fui carimbado. Foi carimbado, sim, mas você tem que... Porque é muito mais fácil entrar do que permanecer. Entrar, eu abro meu coração, Jesus entra, eu sinto a paz, gostoso, amém, estou salvo. E aí eu falo, estou salvo, mas eu não quero viver essa vida de santidade, não quero Jesus na minha vida, eu estou salvo, mas não quero nada disso. Quer dizer, está errado. Nós temos que permanecer em Cristo, e permanecer em Cristo é renúncia, é santidade, é buscar constantemente, é ter domínio próprio, e vai embora. Outra coisa que eu observo aqui é que havia uma tradição semítica de que a humanidade se divide em dois grupos, né? Havia os abençoados e os filhos da perdição. E Jesus, na sua última oração, ele diz assim: nenhum dos que me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Quer dizer, esse filho da perdição são pessoas que ouvem a palavra de Deus e às vezes até elas se animam pela igreja, mas elas nunca vão firmar na fé. E elas entram numa condição, como o pastor Walter aí falou, né? Você fala, ela continua pecando, até que chega um ponto daquele estágio da mente cauterizada, que Paulo diz, né? Mente cauterizada é mente insensível. Não tem como se arrepender. Não tem mais arrepender. Né? Então aí é uma coisa terrível, né? O crente chegar a esse ponto, né? Entende? Então há que cuidar sobre isso. Muito bem. Caminhamos aqui nos textos bíblicos, que são fundamentos, são bases para a nossa ação. Ele é fundamental que a gente trabalhe esse assunto. Vários ouvintes opinando sobre esse tema, porque na prática de muitas igrejas, de muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, as coisas se tornaram públicas, a pessoa foi exposta,
E essa exposição, ela em alguns casos, ela é ótima, ela acontece de maneira carinhosa, respeitosa, mas na maioria dos casos, ela arrebenta o indivíduo. Então, essa exposição pública, ela é complicadíssima, por isso que algumas igrejas têm uma espécie de um conselho disciplinar. Tem um grupo de pessoas que trabalham, são pessoas preparadas, são pessoas que não vão contar para os outros. Você imagina bem, uma pessoa conta, vou ler as opiniões dos nossos ouvintes aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Um ouvinte do Valqueire dizendo: eu adulterei, fui ao gabinete, falei com o pastor, pedi que eu fosse disciplinada, olha bem, mas que o motivo morresse ali. E ele me prometeu que o assunto pararia ali. Mas não foi o que aconteceu. Ele reuniu os diáconos, chamou a pessoa com quem eu tinha caído, me expôs, fui desprezada por todos na igreja, entrei em depressão e tive que buscar ajuda profissional. Hoje estou caminhando em outra igreja, diz a nossa querida ouvinte. Lamentável. Ouvinte por e-mail dizendo: o problema é que hoje muitos pastores tornam públicos os pecados alheios e fazem isso durante a pregação. Você imagina, essa semana fui procurado por uma pessoa que está sentada na terceira fileira de vestido azul, parece santa, né, meus irmãos? Mas na verdade, entendeu? Tem pessoas que falta dar o nome, e quando não dá o nome, né? Tô falando isso na insinuação, não tô falando isso na disciplina efetivamente. De Santa Cruz, minha situação é parecida com a dessa ouvinte. Quando eu tinha 19 anos, eu estava noiva e acabei caindo e engravidando. Eu fui excluída, foi um momento muito difícil, mas mesmo não tendo recebido o acolhimento da igreja, eu continuei indo aos cultos, louvando a Deus, e quando me casei, me reconciliei. Hoje tenho 35 anos e 2 filhos desse relacionamento, conta a nossa querida ouvinte. Então, essa parte final é bastante importante. Por exemplo, um ouvinte de Madureira, eu e a minha amiga trabalhávamos na liderança da igreja, mas ela estava vivendo em pecado. Algumas vezes chamei sua atenção sem ter nenhum resultado. Como estava me sentindo mal por estar ciente do pecado dela e ela ainda estar à frente do trabalho, fui até o pastor, que levou o caso à igreja. Ela foi disciplinada, mas eu fui rejeitada pela igreja, que achou que eu não deveria ter contado nada. Esse desprezo me entristeceu e eu fui fraquejando a ponto de acabar caindo também. Mas eu fui ao pastor e contei. Hoje, até hoje, 13 anos após, eu não consegui me reerguer e me firmar novamente nos caminhos do Senhor. O caso anterior mostra que, tipo, quando a pessoa realmente tem um coração na obra, o coração firmado, ele independe do desprezo da igreja. Ela foi desprezada pela igreja, mas hoje ela entende isso e voltou para os caminhos do Senhor, continua firme e tal. As igrejas devem lembrar, se os pastores em especial, que a exposição do membro, num caso como esse, pode gerar processos contra a igreja. Então, isso tem que ser feito com muita sabedoria, muita sabedoria. O pastor Ebenezer, conhecido pastor batista da nossa região, publicou algum tempo atrás uma lista de motivos que levaram algumas igrejas no passado a excluir seus membros. Eu trouxe aqui até para nossa reflexão. Olha, no passado se excluía gente porque ela não tinha ido a uma sessão da igreja. Excluía-se pessoas porque votaram no domingo. Excluía-se pessoas porque elas viam futebol no domingo. Excluía-se pessoas porque elas iam ao cinema. Excluía-se pessoas porque elas eram consideradas vagabundas. Excluía-se pessoas porque se recusava a tomar a ceia num cálice único. Ou seja, as igrejas, elas agiam com pouca sabedoria, e o que a gente percebe hoje em dia é que algumas continuam agindo com pouca sabedoria. Mas é bom lembrar que isso pode gerar processos de dano moral contra a igreja. Mas graças a Deus, hoje a gente vê um equilíbrio bem grande nas igrejas, de um modo geral, né? Há entendimento, sabedoria de Deus para tratar esses assuntos. Deus tem ampliado isso. Um dia desse eu coloquei que é pro cinema com a família, vamos pegar um cineminha com a família, não sei. Aí alguém me mandou por DM assim: cuidado com esse negócio de colocar cinema na rede social, que o pessoal vai gostar, no Twitter, no Facebook. Eu falei, mas peraí, quem acha errado ir pro cinema está no Twitter, no Facebook? Mas havia até pecados regionais. Pastor Valteiro disse uma coisa bem interessante: pecados regionais. Eu lembro que eu sou da igreja de Cascadura, igreja metodista de Cascadura, sou de lá. E é interessante que a gente, todo sábado, tinha um racha lá, a gente jogava futebol lá no fundo da igreja, ainda tem lá quadros e tudo. E eu fui a Pádua
Eu senti falta de uns rapazes na igreja, falei, cadê fulano, esse ciclano? Foram excluídos. Por quê? Porque jogaram futebol. E em Cascadura a gente jogava todo sábado. No interior as pessoas... pecados regionais. Lá no interior das Minas Gerais, de onde eu vim, pessoas poderiam ser excluídas porque iam à vaquejada, que é uma prática do interior. Quem ia vaquejada, o crente que ia vaquejada ia excluído, seria excluído da igreja. Parece que nesses eventos aí tinha show também, e aí talvez fosse uma coisa relacionada ao show. Muita gente ia ao show, ia nos eventos como esse, ficou para o show, então o show era do fulano de tal, e era sempre motivo de, enfim, de Belfort Roxo, ouvinte dizendo, minha filha de 15 anos estava levando um jovem para a igreja e o líder de jovens achou que ela estava namorando o tal jovem e a proibiu de participar do grupo de jovens. Com isso ela se entristeceu e não quis ir mais à igreja. A igreja de Campo Grande, aqui o ouvinte dizendo, a igreja não pode excluir, não, tem que ajudar, acolher, amparar. Quem somos nós para condenar os outros e jogar no mundão? Concordo com tudo que disse o pastor Marcos e várias outras opiniões dos nossos ouvintes dentro dessa linha, que mostra o seguinte: primeiro, a gente precisa entender que a disciplina, ela é bíblica. A disciplina, a ausência dela, ela gera um prejuízo muito grande. Basta ver uma criança não disciplinada. Uma criança não disciplinada é vergonha para os seus pais, diz a Bíblia. Exatamente. Ela vai envergonhar hoje porque ela cospe na cara da mãe, ela bate na cara do pai, é uma criança que chuta. Você vê uma criança em público, é que às vezes os pais cortam dobrado, porque quando a criança puxa o pai ou a mãe, eles ficam numa situação difícil, entendeu? Porque é fácil falar do filho do outro, né? Mas quando o cara tá falando do filho dele, esse menino, essa menina puxou a mim, sabe? E às vezes puxou mesmo, às vezes a pessoa era muito pior, entendeu? A pessoa olha pra criança assim, isso aí não é nada. A gente tá escandalizado, mas ele tá tranquilo, que acha que aquilo ali não é nada em comparação àquilo que ele fez. Mas uma criança criada sem disciplina, ela é uma criança que vai envergonhar os seus pais, diz a Bíblia. E assim, da mesma forma, um cristão que é orientado, é ensinado sem disciplina, ele não conhece os seus limites, que aparentemente não há limite algum, e a comparação com criança é importante, porque a gente, quando tem a experiência da conversão, a gente aprende a andar, né? Por onde andar, a gente aprende a falar, a gente tem sentimentos diferentes, a gente tem vontade, a gente é uma criança, por isso que é nova criatura, velho homem, novo homem, tem essas comparações que nos fazem lembrar o quanto funciona isso. Então a disciplina, por mais que ela seja difícil, e eu quero dizer para os ouvintes o seguinte, a impressão que eu tenho, pelo que eu já ouvi aqui, é o seguinte, é que da mesma forma que para os pais impor a disciplina sobre os seus filhos é um cálice amargo, é duro, e há pais que fazem isso e choram secretamente, a liderança de igreja, não estou falando de pedir pastor, porque às vezes dá uma ideia de pô, pastor disciplinou, mas o pastor é o dono. Quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. A igreja tem um grupo de pessoas que governa, né? E se existe isso, entendeu? Isso não é bom para ninguém. Eu não acredito que uma pessoa convertida mesmo faça isso prazerosamente. Vou excluir fulano. Disciplina. Eu não duvido também, né? Não duvido também. Não duvido também não. Às vezes dói até pessoalmente. A pessoa tem que tomar uma posição na vida pela palavra de Deus e às vezes perder até a amizade. Às vezes perder certos contatos. Mas eu gostava tanto do contato do fulano, mas o fulano não está te levando para fora da palavra, deixa ele, fica com a palavra. Dói, né? Uma disciplina que a pessoa tem que ter para ficar com o que a Bíblia diz. Agora, mas se lá na frente essa pessoa voltar, né, a pessoa vai ver que fez uma boa aplicação da palavra também, teve um bom ensinamento. Não vai dever nada a ninguém. A pessoa vai lá, vai experimentar lá fora, de repente volta, e lá na frente ele vai ver que realmente o que ele fez foi certo. Agora, diante de tudo isso que a gente discutiu aqui, dessa desgraceira toda, há a possibilidade, né, de um final feliz, né? Porque ela diz assim, casou-se e hoje toda a família dela serve ao Senhor. Ainda que uma igreja inteira feche as portas e os braços para uma pessoa, o Senhor está sempre de braços abertos. Isso aqui é maravilhoso, né? Então, ele, né, é maravilhoso, ele é o nosso pastor, então glória a Deus por nessa isso, linha aqui. De final feliz, um ouvinte de Queimados diz, eu fui excluído aos 17 anos por conta de fornicação, eu me senti envergonhado e triste, mas achei que a atitude foi certa, já que eu tinha errado, mas nunca fui desprezada, sempre que encontrava o pastor, ele me chamava para voltar,
Depois de 4 anos eu me casei e me reconciliei. Estou há 10 anos na mesma igreja, conta a nossa querida ouvinte. Vamos fechando aqui, lembrando que biblicamente o pastor de ovelhas usava um cajado. E o cajado está representado no Salmo 23 exatamente por conta disso. E ele, para pastor, ele é um símbolo. Ele é um símbolo porque ele traz a ovelha de volta. E às vezes, evidentemente, pode dar um certo desconforto, porque ter um negócio pendurado no pescoço não é uma coisa fácil. Mas às vezes você não percebeu que está na beira do abismo, ou até já descendo o abismo abaixo. E o pastor, estou dizendo, não só a figura do pastor, mas a igreja que pastoreia. Porque deixar o papel do pastor somente para ele é não entender o que alguns chamam de sacerdócio universal, que todos nós temos privilégios e oportunidades maravilhosas de trabalhar esse assunto, inclusive para cooperar, para trazer as pessoas de volta à comunhão. Que Deus dê a graça e a bênção de vermos não apenas essa nossa ouvinte, que ela voltou, mas a mãe foi quem escreveu. Para a mãe, esta é uma dor ainda muito amarga, mas que com a graça de Deus será curada em nome de Jesus. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos? Perguntamos aos nossos ouvintes se eles são contrários ou favoráveis aí à exclusão em caso de pecado, e 85% deles afirmam que são contrários. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, 83% aqui pela internet na mesma linha. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Vamos aos prêmios. Aléia Santos de Campo Grande, telefone 246, final 46, participou da pesquisa, está levando para casa o CD O Sonho Não Acabou, da Gisele Nascimento. A Elisângela do Nascimento de Santa Cruz, telefone 2406, final 52, também participou da pesquisa, só que ela fatura o DVD Até Tocar o Céu, da Eixela. E o prêmio, olha só, Deus no Oeste hoje. E o prêmio do Facebook saiu para Jocelane Cavalieri, de Campo Grande, e ela leva o CD Nada é Impossível, do 4x1. E JR, você pode mandar aqui um alô especial para a irmã Lourdes. Oi, irmã Lourdes. É o seguinte, ela é da PIB da Avenida Brasil e hoje ela está completando 84 aninhos. E ouve você todos os dias. Você é uma menina abençoada. Deus te abençoe muito, minha menina. Muito obrigado pela sua audiência. Que o Senhor Deus te sustente cada vez mais. Receba aqui a minha gratidão a Deus pela sua audiência e a gratidão a Deus pela sua vida. Um beijo para você. Que Deus te abençoe cada vez mais. Quero aproveitar também para mandar um abraço para o nosso ouvinte Vicente. Marcela me disse que ele sempre nos acompanha. Emocionadamente encontrou-se com a Marcela Bastos e descobriu que a Marcela é a Marcela. Então eu quero agradecer, Vicente, por esta alegria de ter a sua audiência aqui conosco. Que Deus te abençoe cada vez mais, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo, JR, eu gosto de compartilhar a palavra de Deus na igreja, sabe? E todas as vezes que eu tenho oportunidade, as pessoas me procuram dizendo que foram abençoadas. Só que quando tenho que evangelizar, ou seja, se fora da igreja, eu não consigo. Sim, eu não consigo abrir a minha boca para falar do amor de Deus fora do ambiente da igreja. Eu confesso que eu fico travada, sabe? Isso me incomoda, me falta coragem. Como vencer a vergonha e a falta de coragem de evangelizar? É possível evangelizar sem ser chata? Quais estratégias devemos usar quando as pessoas não gostam nem de ouvir falar no nome de Jesus? Esses e outros assuntos estarão amanhã, com a graça de Deus, aqui no nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros presentes no programa de hoje. Jairo Bonfim, muito obrigado, um grande abraço, meu irmão. Obrigado, J.R. Vargas, obrigado a todos os ouvintes da Rádio 93. Quero mandar um abraço especial para a irmã Iraci, para a irmã Belinha, e dizer que segunda-feira o culto estamos juntos para adorar na minha igreja, Assembleia de Deus de Jardim Íris. Estará conosco Jéssica e Álvaro Tito, será uma bênção. Bênção pura. Reverendo Jorge Cruz, obrigado, um grande abraço, querido. Obrigado, um abraço. A Marta está aqui hoje comigo, né? Tem me acompanhado sempre. Benção. Mas eu mando um abraço para minha sogra, Dona Mercedes. É isso, né? Aí. E para minha filha, a Sara, que está no Parabéns também. Parabéns.
Mais alguma coisa sobre a sogra? Não, a minha sogra é uma joia. Só isso? Não, só essa palavra? Então aí... fica vaidosa. Ah, muito bem. Pastor, volta aí. Obrigado, um abraço, meu irmãozão. Eu agradeço e quero mandar um abraço também para o povo de Deus ali de Neves, São Gonçalo, a minha igreja, a Igreja Batista de Neves, e os meus queridos Elisete, Rafael e Caroline. Muito obrigado, pastor Marco Antônio Peixoto. Hoje é dia do culto da 93 FM e hoje o culto será na Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, em Campo Grande. O endereço é Estrada das Capoeiras 578 em Campo Grande. Pastor Marco Antônio, algum ponto de referência, assim, para facilitar a chegada do nosso povo lá? Fica perto ali do West Shopping e também do Habib's. Olha, então ficou fácil. Do lado do Parmê e do lado do McDonald's. Mas me deu até fome, por que será? Não tem condições de errar. Perto do Carrefour também, né? Quase aí. Molinho. Agradecer os patrocinadores participando com a gente hoje no debate. Perto dessa turma toda aí. Então não tem como errar, né? O que nós ouvimos aí? Carrefour, McDonald's, Habib's, Parmê. O camarada vai chegar. Tá dando uma fome no sujeito. O cara fala assim, rapaz, eu já tô com fome só em ouvir. E vai ser hoje à noite, a partir das 7 horas. O pregador vai ser o pastor Jonatas Farizel, da Primeira Igreja Batista em Rio do Ouro. E nós vamos ter lá a participação da minha queridíssima Gisele Nascimento cantando. Olha só, Gisele. Ó. Olha, Gisele, olha aí. Ele é fiel, eu sei. Ele é Canta fiel, muito, hein? Meu Jesus amado. Vamos ter a Leinha Mendonça. De me ver lutar contra este gigante, o valente filisteu. Olha a Leinha Mendonça cantando aí pra abençoar a nossa vida, ó. Sabe quem vai estar de volta lá, ó? É no espírito que a gente tem prazer. Olha aí. Nosso barulho é glória a Deus, é aleluia. É hoje o culto lá, ó. Jesus Cristo derramou. Raíssa e Ravel de volta cantando hoje no culto da 93 FM. Então nós vamos ter lá a Gisele Nascimento, a Leinha Mendonça e a dupla, queridíssima dupla Raíssa e Ravel hoje. Quero dizer aos nossos ouvintes que hoje um dos temas, né, deste culto vai ser o clamor pelo Brasil. Esse é um assunto importantíssimo, porque o país tem passado por várias movimentações, mudanças importantes e está na hora de mudar. Essa é a hora. E o povo de Deus, quando clama, meu Jesus amado, quem é que segura, né? Então é hoje à noite, clamor pelo Brasil. Nós vamos estar juntos lá na Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul em Campo Grande, a igreja pastoreada pelo querido pastor Marco Antônio Peixoto, na Estrada das Capoeiras 578 em Campo Grande, participação da Gisele Nascimento, Raíssa e Ravel, Leinha Mendonça, a Márcia Cartier vai estar representando todos os comunicadores da 93 FM. Vamos ter uma grande equipe da rádio participando, a pregação do pastor Jonatas Farizel, da Primeira Igreja Batista em Rio do Ouro, companheiro nosso aqui também do nosso debate 93. Pastor Marco Antônio, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção, JR. Queremos convidar aí o povo todo de Campo Grande, inclusive a rádio está agora entrando em Campo Grande de uma maneira muito tremenda. O povo está sendo abençoado, então venha participar nessa noite. Com certeza você vai, além de interceder pelo Brasil, você vai receber uma bênção especial para sua vida. Então contamos com você hoje às 19 horas. Bênção pura. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso debate 93. Nós vamos orar juntos agora. Vou pedir ao pastor Marco Antônio, por gentileza, para orar conosco. Vamos apresentar todo este assunto diante de Deus em oração, o tema de hoje. Vamos apresentar também o culto de hoje em oração e como temos orado todos os dias pelo conforto, consolo dos corações enlutados e pela cura dos enfermos em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, Senhor, por essa manhã, pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui falando de assuntos tão importantes. Sabemos que o Senhor está dando sabedoria, ó Deus, aos líderes hoje, à igreja do Senhor, e temos visto esses pontos que o Senhor tem dado graça para ser colocados,
ser realmente resolvido, Senhor. Que as pessoas, em vez de chegar na igreja e saiam escandalizadas, elas possam sair edificadas, fortalecidas pela tua presença e pela tua graça. Abençoamos, ó Deus, essas pessoas que participaram através dessa carta, essa moça, meu Deus, guarda a casa dela hoje, protege mais e mais. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez aqui no debate. Pedimos também agora por essa reunião hoje à noite, esse culto da 93 ali em Campo Grande, que a tua presença possa fazer diferença ali, abençoando as vidas. Abençoamos também a vida do Haroldo de Oliveira, Evelise, todos os dirigentes dessa rádio, que essa rádio cada dia mais possa realmente fluir tocando vidas, Senhor. Muito obrigado. Abençoamos aqueles também que estão enfermos, aqueles que estão passando dificuldade, tendo de resistências nas suas vidas. Oh Deus, liberta, cura, salva, manifesta o teu poder. Oramos e abençoamos cada um em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.